Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje estaremos fazendo a leitura de Mateus capítulo 26, tá? Um capítulo bem longo. Temos 75 versículos nesse capítulo. Pretendo fazer um vídeo só, então possivelmente esse vídeo vai ficar mais longo, tá? Após a leitura, nós teremos a explicação daquilo que a gente leu. Vamos lá? Mateus capítulo 26 diz assim: Quando Jesus acabou de ensinar estas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Versículo 14. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é você mesmo. Versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani
e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Versículo 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender destas acusações? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhem para nós quem foi que bateu em você? Versículo 69. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo:
Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Longo capítulo. Então, gente, esse é um capítulo bem descritivo, não há muito o que eu explicar, tá? Eu vou só passar pela história que foi descrita aqui no capítulo 26 e pontuar algumas questões importantes, tá? Então, o início do capítulo 26, ele vai nos dizer que Jesus havia acabado de ensinar algumas coisas aos seus discípulos, né? Estas coisas estão, obviamente, no capítulo 25, no capítulo 24, né? E Jesus, então, anuncia no versículo 2 novamente a sua morte, tá? Aqui é a 4ª vez que Jesus fala para os discípulos que ele iria morrer. Nos versículos 3, 4 e 5, né, vai nos relatar ali que os chefes do sacerdote e os líderes judeus se reuniram, tá, para fazer planos para prender e matar Jesus, e eles decidiram então que não fariam isso durante a festa da Páscoa. Depois nós teremos Jesus em Betânia. Vai dizer que ele estava na casa de um tal Simão, o leproso, e então se aproxima dele uma mulher com um perfume muito caro, tá? E ela derrama então esse perfume na cabeça de Jesus. Outros evangelhos, né? Eles vão nos relatar que esse perfume ele custava mais de 300 denários. Um denário era 1 dia de trabalho. Né? Então esse perfume, a pessoa ela precisava trabalhar 1 ano para poder comprar esse perfume que essa mulher derramou sobre a cabeça de Jesus, tá? Então os discípulos, né? Mais especificamente Judas, isso é também nos revelado por outro evangelho, ele diz, né, que esse perfume ele poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus então diz, né, os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. E Jesus fala, né, que onde o evangelho for anunciado, a história dessa mulher, do que ela fez em benefício de Jesus, seria contada. Né? Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos aqui agora, né, e a história dessa mulher está sendo contada. Muito interessante, né? Depois Judas, então, nos versículos 14 e 15, ali, ele procura, né, os chefes dos sacerdotes e pergunta, né, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Chega a dar uma indignação na gente, né? Então eles pagaram para ele 30 moedas de prata, né? E dali em diante, então, Judas ficou procurando uma oportunidade, né? Ficou pensando, analisando como ele poderia fazer para entregar Jesus. Nos próximos versículos nós teremos Jesus, né, comemorando a Páscoa, tá? A Páscoa dos judeus com os seus discípulos. Depois, né, da morte de Cristo, então foi dado um novo significado para a Páscoa, né? A Páscoa ela foi instituída, se vocês quiserem ler, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Com a saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel estava cativo no Egito, né? Eles eram escravos dos egípcios. E Deus então levanta Moisés para libertar o povo de lá. Nós teremos as 10 pragas. E antes do povo sair de lá, então Moisés estabelece, na verdade Deus estabelece através de Moisés a Páscoa, aonde um cordeiro foi morto, né, para poupar os primogênitos, os filhos dos israelitas. Então um cordeiro morre para que o povo seja poupado. Aquele cordeiro do Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo é o cordeiro pascal, o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então hoje Cristo é a nossa Páscoa, mas a Páscoa que Jesus está comemorando aqui
É a Páscoa de Êxodo capítulo 12, tá? Muito importante. Então Jesus está lá jantando com os seus 12 discípulos e ele então revela que um deles irá trair. Eles começam a perguntar para Jesus: o senhor não está achando que sou eu, está? Até mesmo Judas pergunta, né? Depois, então, nós teremos a instituição da ceia, tá? Aonde Jesus pega o pão, parte o pão, dá aos seus discípulos para que eles comam e digam, né? Comam, este é o meu corpo, né? Que será entregue por vós. Em seguida, ele pega também o vinho, o cálice, né, com o vinho, e digam, né, bebam todos vocês, isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então esse é o sangue, né, da nova aliança de Deus com o seu povo, né? Nós fazemos parte desta nova aliança. A antiga aliança era uma aliança de Deus com o povo de Israel, tá? Que foi instituída no Antigo Testamento. Agora é uma nova aliança que não é só com o povo de Israel, mas é com todos os povos, com todos aqueles que creem em Jesus. Então Deus faz esta aliança, né? Depois então vai dizer que Jesus ele saiu dali do jantar, né, da ceia, da Páscoa, da ceia, e eles foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus então anuncia aos discípulos que naquela noite os discípulos abandonariam Jesus de acordo com o que as Escrituras Sagradas profetizaram, né? E então Pedro, né, se levanta e diz: não, Senhor, jamais eu abandonarei o Senhor, né? E Jesus então diz, né, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele 3 vezes, né? Pedro diria 3 vezes que não conhece ele, né? E Pedro então fala algo muito forte, né? Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu jamais vou dizer que não o conheço. E o texto vai dizer que os discípulos diziam então a mesma coisa. Jesus sai dali então do Monte das Oliveiras e vai para um lugar chamado Getsêmani. Ele leva consigo os seus discípulos. Quando ele chega lá, ele deixa os seus discípulos, né, num lugar e vai mais à frente orar, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, né? E ele pede então que Pedro, Tiago e João orem com ele, vigiem com ele, né? Ele revela no versículo 38 que ele está com uma tristeza muito grande, que é capaz de matar ele. Vai dizer então que ele se afastou um pouco, foi mais à frente, encostou o rosto no chão, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou, né? E a oração dele, uma oração bem conhecida, bem tradicional, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Esse cálice se referia à morte de cruz, né? Com tudo que envolvia ali, né? Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer que o Pai se afasta de Jesus, né? Então, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, né? Depois vai dizer que ele volta até os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os encontra dormindo, acorda eles, diz, né? Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Ou seja, Jesus não estava tendo o apoio dos seus 3 principais discípulos, né? Pede que eles vigiem, orem, né, para que eles não sejam tentados. Depois ele pela segunda vez, né, ele foi e orou novamente ao Pai, e da mesma forma. Depois ele volta, encontra os discípulos dormindo novamente. Vai dizer que eles não conseguiam ficar com os olhos abertos. Depois Jesus foi pela uma terceira vez e orou, dizendo as mesmas palavras, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então depois ele volta, os discípulos ainda estão dormindo, né? Ele chama a atenção dos discípulos, né? Vocês ainda estão dormindo, descansando, né? Então imagina, Jesus está num momento de grande aflição, de grande sofrimento. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas quando ele chega lá, os discípulos estão descansando, né? Eu fico imaginando como o nosso Senhor deve ter se sentido, né? Ele disse então, né, levante-se, vamos embora, vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Vai dizer então que Jesus ainda estava falando quando Judas,
O traidor então vem, né? Ele havia combinado com os sacerdotes a seguinte coisa, né? Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Então ele traz Jesus com o beijo. Vem com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes. Então, quando ele se aproxima de Jesus, muito falso, né? Ele diz: mestre, que a paz esteja com o Senhor. Ele beija então o rosto de Jesus. E Jesus o chama de amigo. O chama de amigo, né? Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Porque Jesus considerava Judas um amigo. Jesus, diferente de Judas, não estava sendo falso, né? Judas foi falso, chamando ele de mestre e o beijando. Mas Jesus não era falso. Jesus, quando o chama de amigo, isso é verdadeiro da parte de Jesus, né? Então eles vêm, eles prendem Jesus, né? Um dos que estavam com Jesus, outro evangelho nos revela que é Pedro, arranca da espada, corta a orelha do servo, né? Do empregado ali do grande sumo sacerdote. Jesus diz para ele guardar a sua espada, né? Jesus diz, né? Se eu pedisse a ajuda do meu pai, ele me mandaria agora 12 exércitos de anjos, né? Então, isso nos mostra que Jesus, ele realmente veio para morrer, né? Ele tinha poder para se livrar, mas ele não se livrou, porque o propósito dele era morrer. Ele não foi pego de surpresa. Não, ele se entregou, né? É isso que a palavra nos revela, né? Jesus então diz: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Depois então nós teremos Jesus diante do conselho superior, né? Vai dizer que os homens prenderam Jesus, levaram ele até a casa do grande sacerdote Caifás. Lá os mestres da lei, alguns líderes judeus estavam reunidos, e Pedro então segue Jesus de longe. Vai dizer que muitas acusações eram feitas contra Jesus, todas elas não eram verdadeiras, né? As pessoas mentiam. Um homem se levantou mentindo, né? Dizendo que Jesus havia afirmado: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o grande sumo sacerdote, né, diz: você vai ficar calado diante de todas estas acusações, né? E Jesus então faz uma afirmação, né? Eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Então vai dizer que o grande sumo sacerdote rasga suas vestes, né? Isso era um costume judaico. Eles rasgavam as vestes em sinal de blasfêmia, diante de uma blasfêmia, porque eles consideraram o que Jesus falou uma blasfêmia. Rasgavam as vestes também em sinal de arrependimento, enfim, né? Era um costume judaico. Então ele diz, né? Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então os que estavam ali responderam, né? Ele é culpado e deve morrer. Era o que eles queriam, né? Matar Jesus. Depois vai dizer que eles cuspiram no rosto do nosso Senhor, deram bofetadas nele, batiam nele e diziam, né? Ei, Messias, adivinhem para nós quem foi que bateu em você. Muito, muito triste, né? Meu Deus. E depois então nós teremos a negação de Pedro, né? Para encerrarmos o capítulo 26 de Mateus, né? Vai dizer que Pedro estava sentado lá fora no pátio do templo. Algumas empregadas chegam perto dele e dizem, né? Você também estava com Jesus da Galileia, mas ele nega, né? Diante de todos: eu não sei do que é que você está falando. Depois ele sai dali e vai para a entrada do pátio. Outra empregada vê ele e diz, né, que ele estava com Jesus. Vai dizer que ele jura que não conhece esse homem, né? E depois outro chega e acusa Pedro e diz, né? O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Eu acho isso daqui muito interessante, né?
Pedro possivelmente fala ali alguma coisa e vai dizer que o modo de falar de Pedro denunciava, né? E isso nos mostra o quanto nós nos tornamos parecidos com quem nós convivemos. Pedro convivia com Jesus, com os outros discípulos, e o modo de falar dele denunciava que ele que ele convivia, né, com Jesus. E agora Pedro então jura e chega a dizer, né, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Então ele jura que não conhece Jesus e ainda diz, né, que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. Vai dizer então que o galo cantou e Pedro então se lembra do que Jesus havia dito, né? Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Depois, num outro evangelho, Mateus não relata isso, né? Nós teremos um outro evangelho relatando que Jesus, depois da ressurreição, ele vai até os apóstolos, eles estão pescando, Jesus está na beira da praia, eles conhecem Jesus, percebem que é Jesus, né? Eles voltam então até a beira da praia. Quando eles chegam lá, Jesus está com uma fogueira acesa, peixes assando, né? E Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Porque quando Jesus fala para Pedro que ele iria negar, Pedro disse que não. Não, Senhor, eu não vou te negar. Em outras palavras, Pedro estava dizendo a seguinte coisa, né? Senhor, tu não sabe de nada. Eu não vou te negar. Tu não sabe de nada. Eu tô disposto a morrer por ti, Senhor, né? Agora Jesus está lá. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe de todas as coisas, né? Tu sabe o quanto eu te amo. Tu sabe qual é a medida do meu amor. Se o meu amor, ele é um amor ao ponto de me entregar para morrer pelo Senhor ou não, né? Essa é a resposta de Pedro, né? Muito interessante. Gente, esse é o capítulo 26, então, de Mateus. Em breve aí nós teremos próximo vídeo aí falando sobre o capítulo 27, que também é um capítulo bem extenso, tá certo? Deus abençoe.